Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Bruno Candé foi o primeiro homem em Portugal cuja morte deu origem a uma condenação de crime motivado por ódio racial. É ele que está no centro do novo retrato publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Homem que Via no Escuro, a Lisboa de Bruno Candé, da autoria da jornalista Catarina Reis. Vem connosco falar sobre este tema, que nos levanta também uma pergunta: o que nos diz esta morte sobre o ódio e a discriminação racial em Portugal? E por isso convidamos também para esta conversa Joana Menezes, da Rede de Apoio à Vítima Migrante e Discriminação, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, nesta Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado pela vossa presença aqui em estúdio. Começo pela autora, naturalmente, Catarina. Para já convém lembrar que não conheceu Bruno Candé, mas o seu contacto indireto mergulhou na vida de Bruno Candé de uma forma tão expressiva que acaba por fazer um livro. É um livro que surge também porque era um certo desejo da família? Exatamente. Desde já, obrigada, José Pedro, pelo convite para estar aqui. Eu não conheci o Bruno Candé, embora eu também refiro isso no livro. Acaba por ser interessante ou não que percebi que por alguns minutos não me cruzei com ele em algumas alturas da minha vida, não é? Portanto, podíamos de facto ter partilhado alguns momentos, alguns eventos, e isso não aconteceu. Eu acabei por descobrir ou ter mais contacto com a memória do Bruno Candé, um ano depois da morte dele, enquanto jornalista da Mensagem de Lisboa, que é um jornal local e comunitário da cidade, onde eu sou repórter, fui falar com a família para mergulhar, sim, nessa memória do Bruno Candé, tentar perceber que impacto é que ele tinha deixado na Zona J, não é? Porque era isso que ouvíamos falar muito, o impacto dele no teatro, na companhia de teatro que lá foi parar, não é? A Casa Conveniente, de que falamos muito também no livro. E em conversa com a irmã mais velha, a Olga Candé, acabo por perceber que havia qualquer coisa a ser preparada pelo Bruno, uma obra literária, não se sabia bem o que era. Ele queria contar uma história, eventualmente, sobre alguma realidade. Sendo que a família, na altura, até achou, deve ser uma biografia, eu acho que é uma biografia. Alguns achavam que ele andava a preparar outra coisa porque andava com muitas notas, andava sempre com um bloco de notas atrás dele, e até já era reconhecido por isso, na Zona J e em todo o lado, não é? O Bruno Candé, que andava sempre com um bloco de notas atrás, uma canetinha, eram centenas de notas. E depois acabamos por perceber que não havia assim nada propriamente estruturado. Havia essas notas, essas centenas de notas, que eram o quê? Eram respostas de variadíssimas pessoas de variadíssimos lugares e profissões, que respondiam à pergunta de Bruno Candé: quem é que são os miseráveis da sociedade? Os miseráveis, não é? Os miseráveis, não é? O romancista Vítor Hugo escreveu... Como se ele quisesse fazer uma segunda edição, mas mais local, porque isto tinha o ímpeto de contar alguma coisa sobre o bairro onde ele cresceu, não é? A Zona J, em Chelas, não é? Em Lisboa. E tinha isso por trás, não é? Esse preconceito que está associado ao sítio onde ele cresceu. O livro explica a marca que ele deixa. Se conseguisse resumir, é uma das personagens mais marcantes daquele território que ele habitou? É sempre chato dizer isto, não é? Tão assertivamente. Se eu posso dizer, não é? Enquanto mera jornalista, mera observadora, dizer se ele foi uma das personagens mais marcantes. Uma coisa é certo, toda a gente conhece o Bruno Candé naquele território, não é? Toda a gente tem alguma coisa a falar sobre ele, e toda a gente, quando fala dele, fala do impacto que ele deixa. E muito vem, de facto, do teatro que ele acaba por ajudar a trazer àquela zona. De repente, as pessoas que não tinham teatro próximo, não é? Ou um grande teatro próximo, ou grandes peças de teatro próximas, começam a ver grandes figuras que, em vez de irem ao Teatro Nacional, acabam por ir à Zona J ver uma peça, porque não é? Porque ele leva à Casa Conveniente, no fundo, estava na Caixa de Sodré, é um projeto da Mónica Calho, e esse projeto vai para lá, para o bairro. Este projeto vai para lá, a certa altura. Isto também é explicado no livro, não é? Há uma pessoa, um amigo do Bruno Candé, que impulsiona essa primeira ligação com a Zona J. E o Bruno Candé vem de arrasto. Depois, com ele,
sedimenta-se aqui o lugar da casa conveniente na zona J. Mas ele, pessoalmente, teve uma vida atribulada, não é? No final, começou logo aos 6 meses de idade. É verdade. Se conseguíssemos fazer o filme da vida do Bruno Candé, inclusivamente há uma certa ironia relacionada com a forma como ele nasceu e como é que terminou a sua vida, não é? É verdade, logo aos 6 meses de idade. Aliás, a vida começa atribulada porque a vida da família, da mãe, da Cady, começa atribulada com uma gravidez aos 14 anos de um soldado da guerra colonial, não é? Na Guiné, em Olossato, de onde ela é originária, não é? Começa aqui... Um soldado branco. Um soldado branco, exatamente. Também faço aqui referência ao livro que a Catarina Gomes acabou por escrever sobre este assunto, não é? Os filhos dos soldados deixados, não é? Na guerra colonial. Exato. São muitos os casos e este é mais um deles. E estas raízes, o Bruno Candé só descobriu muito mais tarde, já enquanto adulto. Sempre se questionou porque é que era ele mais negro do que os irmãos, não é? Tendo um pai branco, não é? Portanto, isto já começou atribulado aqui, não é? Na história desta família. Depois, aos 6 meses de idade, o Bruno esteve para morrer. E aqui... isto é importante referir porque é aqui que nasce uma devoção ao Santo António, mais Lisboeta de todos os santos, não é? E é uma devoção que ele leva quase como missão de vida, não é? Ao longo da vida dele. E quando ele teve um grave acidente em 2017, um grave acidente de bicicleta, aliás, quando ele morreu, ele não estava ainda... Ele estava a recuperar, não era? Exatamente. Ele teve um problema de memória... Teve um problema de memória, esqueceu-se de quase tudo. Aliás, a história de superação é mesmo isso, é uma grande história de superação. Ninguém esperava, de facto, que ele voltasse a recuperar tão rapidamente e tão bem como ele recuperou. Porque ele esqueceu tudo, ele esqueceu os amigos, esqueceu a família, esqueceu o contexto em que vivia. E como é que ele contornou isso? Com peças de teatro. Ele foi recuperar peças de teatro, os textos das peças de teatro em que ele participou, não é? E a partir daí é que começou a vir a memória de toda a vida dele. Portanto, até aqui o teatro tem um papel gigante na vida dele. Agora vamos à parte final e mais triste, tem a ver com a morte dele. A ironia tem a ver com o facto de ele é um filho basicamente de um soldado português, branco, como a Catarina explicou, e acaba por ser baleado no dia 25 de julho de 2020, em Moscavide, por um homem de 76 anos que o matou, sendo que há aqui um dado que nos permite alargar a conversa relacionada com a condenação. Não foi um mero homicídio. Há algo de inédito neste julgamento, certo? Há algo de inédito neste julgamento, embora, e eu acho que é mesmo importante nós não sairmos daqui com esta mensagem, foi de facto um julgamento histórico, mas não podemos sair com a consciência de que isto pode ser um espelho para tudo o resto, não é? Nós não sabemos, não vamos ter que voltar a sair à rua como se saiu em algumas vezes, não é? Para pedir mais justiça. Que é a condenação do crime motivado por ódio racial. Exatamente. A Joana também, que está aqui ao nosso lado, a Joana Menezes, pode explicar também melhor esse contexto, não é? Mas de facto importa saber que, apesar de ter sido uma parte muito importante da nossa história, não é? E de poder marcar daqui para a frente várias condenações e, aliás, a forma como nós olhamos para este assunto, não é? Tanto o agressor como a vítima, não é? Pode de facto mudar, mas também pode não mudar e podemos ter muito trabalho ainda para fazer daqui para a frente. Joana, vamos então ao facto. De facto houve esta condenação, a condenação que nos remete até para o Código Penal, para o artigo 240. Que é o artigo que, no fundo, estabelece os parâmetros de punição da discriminação racial em Portugal. Isto não tinha existido em julgamentos anteriores relacionados com homicídios em Portugal, certo? Não. E, antes de mais, também obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigada à Catarina também por convidar a APAV a fazer parte deste projeto e falarmos sobre este tema que para nós é tão importante. De facto, não havia até agora nenhuma condenação em Portugal que tivesse em conta esta questão do motivo racial. Fazendo só aqui uma chamada de atenção
para a questão do enquadramento legal, de facto, o artigo 240 do Código Penal fala sobre discriminação e incitamento ao ódio e à violência, mas sempre de uma perspectiva que tem a ver com espalhar uma mensagem pública de incitamento ao ódio e à violência. E, portanto, nesta situação específica, no caso do homicídio do Bruno Candé, aquilo que foi tido em conta foi a possibilidade de qualificar o crime e agravar a pena do crime de homicídio por ser cometido por ódio racial e por motivo discriminatório. Aquilo que nós fazemos questão de referir como uma lacuna na lei, que eventualmente poderá ser alterada em breve, já há propostas de alteração da lei nesse sentido, é que se possa aplicar a outros crimes, que são aqueles que são mais frequentemente cometidos contra as pessoas. Por exemplo, situações de injúria racial que não prevêem, tal como o crime de homicídio prevê, um agravamento e uma qualificação por serem cometidas por motivo discriminatório. Há este agravamento estabelecido neste momento no Código Penal, é isso? E nas ofensas à integridade física, quando, lá está, cometidas por este motivo. Mas neste caso, juridicamente falando, era um homicídio, depois a natureza do caso permite perceber que era muito difícil escapar de uma pena pesada, até porque, depois a Catarina explica isso, e quem ler o livro vai perceber a forma até como a defesa do arguido, neste caso do suspeito da morte de Bruno Candé, assumiu as suas declarações em tribunal, acabou por levar a esse caso, seja como for. A verdade é que isto, de alguma forma, agrava enquanto um homicídio qualificado só por si. Certo, ou seja, e o Código Penal, é difícil de explicar às vezes estas questões jurídicas, mas o Código Penal prevê que alguns crimes possam ser agravados na sua pena por serem qualificados de acordo com aquilo que é o motivo que leva ao cometimento daquele crime. Neste caso, essa é a questão, foi identificado um motivo discriminatório claro e daí ser agravado. De facto, o que acontece é que esta motivação discriminatória nem sempre é tida em conta e, portanto, numa série de outras situações e alguns julgamentos históricos também, o que acontece é que o motivo discriminatório acaba por cair, digamos assim, portanto a condenação não reflete de facto o motivo que esteve por trás do crime. Isso quer dizer, Joana, da sua experiência na APAV também, que provavelmente já lhe passaram pelas mãos casos parecidos, onde isto não foi levantado ou não foi provado, ou houve tentativa de provar e não se conseguiu? Sim, não sei se de homicídio, mas uma série de situações, por exemplo de injúria, por exemplo de ameaça, eventualmente de ofensas à integridade física e uma série de outros crimes que às vezes envolvem também motivos discriminatórios, em que esta questão, este motivo, às vezes se perdeu logo desde o início, porque no momento em que a pessoa apresentou a queixa, por exemplo, não foi tida em consideração, ou a própria pessoa não percebeu a importância que tinha naquele momento de fazer questão de que aquilo ficasse registado e, portanto, os crimes acabam por ser julgados como crimes simples, digamos assim, nenhum crime é simples, mas um crime de injúria, por exemplo, passa a ser julgado como um crime de injúria e o motivo discriminatório cai por terra. Existem situações históricas, sabemos, por exemplo, a situação do Alcindo Monteiro, em que o motivo discriminatório não foi tido em conta. Existem outros julgamentos que foram tidos como exemplo, e que a Catarina também fala no livro, em que esse motivo acabou por cair na condenação e, portanto, é isso que torna esta condenação uma condenação histórica tão importante. E se fosse levado digamos, se estas propostas, por exemplo, levarem à qualificação também no caso das injúrias, pelo conjunto de casos que vão chegando à APAV, estamos a falar de uma realidade substantiva, muitos casos? Não, infelizmente não posso dizer que sim, e quando digo infelizmente é porque as nossas estatísticas indicam poucas situações de discriminação racial naquilo que tem a ver com... O que é um tema interessante que vou levantar a seguir. Sim, ou seja, aquilo que nos parece é que os números que nós temos refletidos nas nossas queixas e no número de pessoas que apoiamos não correspondem à realidade, porque há um grande desconhecimento por parte das pessoas relativamente ao que são os seus direitos, até à existência
existência dos serviços de apoio e, portanto, ainda assim, claro, temos alguns números e a APAV também tem feito iniciativas no sentido de perceber qual é que é a percepção da população relativamente a estas questões e, portanto, o que percebemos é que, de facto, existe ainda um grande desfazamento daquilo que são os dados que existem e que são muito poucos. Essa é uma outra questão importante. A nível oficial não existem dados relativamente àquilo que são os crimes por motivo discriminatório, por exemplo. Há aqui citado o barómetro da APAV. Este foi um barómetro que nós fizemos em 2019. No sentido precisamente de perceber qual é a percepção das pessoas relativamente à discriminação e aos crimes de ódio. Globalmente. Aquilo que nós percebemos é que as pessoas conhecem os fenómenos de discriminação e de crimes de ódio, portanto sabem que eles existem, que existem uma série de pessoas que são vítimas destes atos e que não apresentam queixa, seja porque não conhecem os seus direitos, seja porque não acreditam que vá valer a pena, e que de facto existe aqui uma falta de mecanismos para que as pessoas possam efetivamente chegar a denunciar estas situações e que nesse sentido é preciso melhorar a forma como as pessoas podem denunciar os crimes e as situações de discriminação. Nós num programa anterior aqui neste da Capa contra Capa debatemos esta questão da questão das estatísticas e da vertente da raça aqui. Há um princípio constitucional de não discriminação das pessoas e quando olhamos, por exemplo, para aquilo que são os inquéritos do INE, esse foi um tema que foi muito debatido até há pouco tempo. Não é possível contornar isto, Catarina? Eu não sei se não é possível contornar isso, não é? Não me considero a pessoa indicada para dizer que medidas é que devemos tomar ou não. Não conhecemos a realidade. Mas não conhecemos a realidade. Os números são números, não deixam de ser números e é muito importante que saibamos o lugar deles, não é? E neste momento eles têm um lugar muito importante, é que eles não existem, portanto nós não conseguimos ter consciência da realidade que está à nossa volta, não é? Nem no próprio RACI, não é? No próprio relatório da administração interna, não é? Nós não conseguimos perceber onde é que isto está, não é? No nosso país, de que forma é que existe, não é? Não de forma orgânica, não é? E acho que, sobretudo aqui, neste caso, há um dado muito importante a frisar e que tem aqui o contributo da Joana sobre esses números ou sobre esse olhar perante as estatísticas e a realidade que temos à nossa volta, não é? Que é o verdadeiro impacto disto numa comunidade. Porque quando Bruno Candé morre, não é só a família, não são só os amigos, não é só a Zona J que sofre, não é? Há toda uma comunidade que tem uma característica intrínseca que não pode mudar, que é a cor da pele, não é? E que se sente, obviamente, imediatamente ameaçada, não é? Não foram eles que estavam ali, não é? Perante aquele homem, mas sentem que pode de facto acontecer-lhes, não é? É natural que isto aconteça por uma característica que eles não podem mudar, não é? E esse contributo da Joana para o livro eu acho que nos ajuda também a perceber a importância que esses números têm que ter, não é? No nosso contexto atualmente, mais do que nunca. Joana, há medo nestas comunidades hoje em dia? Sim, há medo, ou seja, e aquilo que a Catarina dizia aqui, aquilo que eu quis dizer e que acho que é importante compreendermos quando falamos sobre crimes de ódio é que quando uma pessoa com uma determinada característica é alvo de um crime ou de um ato violento ou é discriminada por ter esta característica, que faz parte da sua identidade e daquilo que é, isso reflete-se em todas as pessoas que partilham essa característica e, portanto, naturalmente estas pessoas passam a recear que alguma coisa semelhante lhes possa acontecer e, para além disso, o impacto tem a ver também com aquilo que é a percepção das pessoas do que acontece a seguir. E eu diria que as pessoas que partilham a cor de pele com o Bruno, ou que partilham outras características que veem que ser discriminadas e serem alvo de atos de violência, têm também um sentimento de insegurança, um sentimento de descrença em relação àquilo que são as instituições e as entidades que eventualmente as deviam proteger. Portanto, eu acho que essa é a questão mais importante a assinalar, é
é importante, de facto, nós garantirmos que é de fácil acesso às pessoas a possibilidade de denunciarem as situações, de obterem proteção e depois de perceberem que a sua palavra foi ouvida, foi tida em conta. E daí a importância também desta condenação, é perceber que, de facto, o motivo discriminatório que esteve por trás daquele crime não foi ignorado. E isso, de facto, transmite às pessoas que sejam elas próprias vítimas de atos discriminatórios ou de racismo, ou de xenofobia, ou de homofobia, ou de outras formas de discriminação, a ideia de que existe um sistema legal que está disponível para as proteger e efetivamente condenar estes atos e transmitir também a mensagem de que às pessoas que possam eventualmente cometer estes atos, de que não vão sair impunes. E essa é uma mensagem muitíssimo importante a transmitir. Catarina, há aqui uma questão que nos remete para a mediatização. Em determinada passagem, penso que percorre o livro todo, a ideia de que a mediatização do caso permitiu chegar a esta sentença. O próprio advogado José Semedo diz mesmo que não duvida que a sentença considerou ódio racial graças à mediatização do caso. E essa mediatização, pelo que também percebemos no relato da Catarina, começa logo nesse dia da morte de Bruno Candé, até com a chegada ao local da sua amiga Mónica, que basicamente dá um nome àquela pessoa. Não, e dá uma lição aos jornalistas que ali estão a fazer o seu trabalho, não é? E isto importa tirarmos daqui uma lição informativa, não é? Mais educativa sobre este assunto, como é que nós estamos a tratar estes casos, não é? De facto, o José Semedo, um dos advogados, é o José Semedo e a Lúcia Gomes, que defenderam este caso, abordam essa questão. Obviamente que nunca teremos forma de saber, se não fosse mediatizado, se teria a mesma sentença ou não. É sempre uma questão muito opinativa, não é? Mas aquilo que o José Semedo diz é, de facto, que a figura de Bruno Candé e o estar ligado também a algumas figuras relevantes ou mais conhecidas na sociedade, digamos assim, não é? Na sociedade portuguesa, que terá, de facto, ajudado a que a sentença fosse esta, que houve uma determinada pressão, não é? Para que isto acontecesse. Mas a pressão é sobre o juiz que decide ou sobre o defensor do agressor que tem mais dificuldades em fazer valer o seu argumento? Eu acho que quando ele quer dizer isso é sobre tudo, não é? É sobre tudo. Sendo que há aqui os dois lados, não é? Da mediatização, que também falamos sobre isso, que é a figura deste homem, não é? Que é sexagenário. Aparentemente, quando vemos este nome, achamos sempre que é uma figura muito frágil, não é? Não faz mal a ninguém, não é? Não haverá não haverá ponto de partida para um crime, não é? E isto, numa primeira fase, ajudou ao arguido, não é? Ajudou. Até que tudo isso se desmoronou em tribunal, não querendo aqui desvendar também parte daquilo que foi o processo, mas acabou por ser mediatizado para os dois lados, não é? Tanto para este senhor como para a imagem do próprio Bruno Candé. Joana, o que é que muda na mediatização de determinados casos, em termos globais? Este pico de mediatização tem efeitos positivos sobre este combate? Nós temos tido nos últimos tempos muito esta discussão sobre a importância da mediatização para fazer levantar um conjunto até de denúncias e testemunhos de vários crimes de outras naturezas. Neste caso em particular, que efeito tem a mediatização? Bom, primeiro eu diria que é assinalar aquilo que foi o seu efeito final. Sendo um caso tão mediático, faz também com que esta decisão se torne mediática e que chegue a mais pessoas. E aí volta àquela questão que falava ainda há pouco do impacto que isso tem nas pessoas que são discriminadas e que sentem que finalmente alguma coisa aconteceu de positivo e que lhes dá alguma esperança quanto a verem os seus direitos respeitados. Portanto, isso será também uma consequência da mediatização. Eu diria que depois existem efeitos positivos e efeitos negativos. Eu diria que é positivo, sem dúvida, falarmos cada vez mais sobre as questões da discriminação e existirem conversas como esta, existirem publicações como este livro, e existir também um debate sobre aquilo que tem que ver com o enquadramento legislativo, etc. Isso vem também a resultado da mediatização. Mas a mediatização fragiliza a comunidade, dá-lhe mais
também transmite mais medo à comunidade naqueles momentos? Eu diria que aí é o lado negativo de qualquer mediatização, de qualquer situação, porque, e ainda para mais nos tempos em que vivemos e vendo as notícias comentadas na internet, os espaços de comentário são espaços um bocadinho selvagens, não é? E em que se vêem reproduzidas uma série de atitudes e afirmações discriminatórias ou até de negação da existência destas, da discriminação. Isso é uma coisa que eu também referi, que a Catarina acabou por incluir no livro, que tem a ver com uma discussão que nós temos visto muito no espaço público, que é, será que existe ou não existe racismo em Portugal? Certo. E essa é uma discussão que não faz muito sentido, diria, mas que se tem tido no espaço público e que acabará eventualmente, espero eu, por ter um efeito positivo, nem que seja porque este tema passa a ser um tema central e torna eventualmente mais evidente a necessidade de nós compreendermos a realidade e, portanto, nesse sentido, também a mediatização pode eventualmente ter um efeito positivo. E estes casos de mediatização de vários casos, não estou a falar de homicídios, mas até agressões que não redundam na morte ou injúrias muito agravadas, estes casos acabam por ter uma resposta efetiva do ponto de vista institucional, ou seja, na queixa que é feita, como é que ela é carrilada dentro do processo. Há alguma fragilidade no apoio às pessoas que denunciam estas situações em Portugal? No sentido em que é uma pergunta difícil de responder para mim, porque eu trabalho numa instituição de apoio à vítima, portanto aquilo que nós fazemos é precisamente prestar este apoio. Queremos fazer chegar a cada vez mais pessoas a mensagem de que estamos aqui para apoiar, mas há efetivamente muito a fazer ainda quanto ao que se refere aos direitos das pessoas vítimas de crime e de violência em Portugal, em todos os aspectos, e portanto eu diria que sim, que as vítimas destes crimes, a não ser que sejam bem encaminhadas ou que conheçam de facto os seus direitos e os recursos de apoio, eventualmente vão se sentir desapoiadas e desconhecendo aquilo que são os passos que devem dar, eventualmente isto pode não ser um processo agradável. Passar por um processo de crime é sempre uma experiência difícil para a vítima e portanto se não... Quanto mais chegar até ao fim do processo. Precisamente, e eventualmente a desilusão pode fazer parte também deste processo, não é? Quando se espera efetivamente uma condenação e ela não acontece, quando se espera que seja tido em conta, por exemplo, um motivo discriminatório e ele não é, e portanto isto é um processo difícil para a vítima. Essa é uma parte grande do nosso trabalho, é ajudar e guiar as pessoas ao longo do processo de crime, ajudando também que em situações como esta, por exemplo, o motivo discriminatório não caia por terra, e depois apoiando ao longo de todo o processo, incluindo em momentos em que a pessoa se possa sentir mais desapoiada ou, por exemplo, em situações mediáticas em que sinta o impacto daquilo que é a opinião pública, que às vezes não é muito, muito simpática. E que muitas vezes é digital, e daí a dificuldade também. Tentar agravar na questão da injúria entra por um caminho difícil até para o legislador português, admito ou não? Sim, sendo que o enquadramento dos crimes que são cometidos online tem também algumas características específicas e, portanto, aquilo que é uma injúria cometida através da internet, neste momento, e enquadrando-se nos crimes de injúria, tal como outros cibercrimes, é alvo também de algum debate e estamos ainda a tentar perceber um bocadinho como é que enquadramos esta questão. Ainda assim, é importante, de facto, que as coisas se alterem. Quando falamos aqui sobre o crime de injúria, por exemplo, é a partir do momento em que declaradamente são cometidas afirmações racistas, xenófobas, homofóbicas, etc., que isso possa ser tido em conta e que facilite também aqui o processo da apresentação de queixa. Neste momento, o que acontece é porque um crime de injúria é um crime particular. Uma pessoa que apresenta uma queixa tem obrigatoriamente, para além de apresentar a queixa, que se constituir assistente, ter um advogado, etc. Portanto, aquilo que se prevê, por exemplo, na proposta de lei, não digo que seja o ideal, é uma coisa que ainda está em discussão, mas é uma possibilidade, é que passa a ser um crime semipúblico, o que permite que as pessoas possam sintam que possam efetivamente levar o processo adiante. Isso é muito importante, obviamente.
Vou citar a Olga no livro, a irmã de Bruno Candé. Queremos construir um país bonito, não vamos estar com estas conversas sobre o quanto Portugal é racista. Não é por aí que começamos, porque a história do Bruno não acontece sempre. Que estejamos alertas, porque o racismo existe, mas não se combate com ódio. A questão do ódio, sobretudo nesta comunidade, não digo nesta família, mas nesta comunidade, também é central aplacar esse ódio. Onde é que entra aqui a questão do ódio pós-crime, com esta magnitude deste crime? É muito interessante e que bom que foste buscar esse pedaço do livro, essa afirmação da Olga, porque para mim, se eu pudesse, era assim a maior lição deste livro, porque a partir do momento em que isto acontece, deve ser uma das maiores dores que alguém pode ter, não é? A perda de um irmão. Então para a Olga é a maior dor que ela alguma vez teve na vida até agora. E o caminho fácil é a raiva, não é? Esse é o caminho fácil. É tu despoltares raiva e fazeres disto um movimento muito raivoso e generalizares isto, não é? E tens este discurso, este caminho, não é? mais ativista. Mas a Olga dá-nos aqui uma lição de empatia gigantesca. E não é só aqui, em várias situações da vida dela e perante este processo. Mas aqui, ela que teve que ficar, está a ajudar a educar os 3 filhos, o grande legado, não é? do Bruno Candé, tem esta mensagem perante eles. Isto é de facto uma missão dela, não é? É fazê-los crer que o pai morreu por isto, não é? Por este crime, que não deveria ter acontecido, não é? Mas que isto não é o espelho de um país, não é? Isto não acontece todos os dias. Para quê? Para não cultivar esta raiva neles também, não é? Falávamos há pouco da questão da mediatização e o que isto faz, não é? Cultiva um bocado isto, não é? Sobretudo numa comunidade, sobretudo no bairro do Bruno, não é? É natural que isto aconteça, não é? E, portanto, o trabalho contrário é muito mais difícil, mas muito meritório também. E isso é o que a Olga faz. A Olga, que tinha também esta visão do Bruno, não é? Muito otimista. O Bruno, e isso é logo referido no início do texto, e é por isso que o livro se chama O Homem que Via Luz no Escuro, não é? Porque perante as circunstâncias dele, o viver num bairro social debaixo de um grande estigma e a cor dele, não é? Que é por si só, aos olhos da sociedade, uma desvantagem, não é? Ele não acreditava na palavra racismo, não é? Isto para ele não fazia sentido. Mas foi confrontado, este homem confrontou dias antes da morte do Bruno Candé. E ele não levou a sério essas afirmações, ou seja, provavelmente, se calhar, qualquer um de nós também não levaria tão a sério. Isto também tem a ver com feitios, não é? Não é só aqui a questão do racismo, mas ele nunca acreditou, claramente, até ao minuto final, porque a própria forma como ele acaba por se defender, isso vem no relatório também da autópsia, a forma como ele se defende e como ele se deixa estar perante o homicida, também indica isso. Ele não acreditou que isto fosse possível, que alguém pudesse cometer um crime destes pela cor de pele dele. Isto não fazia sentido na cabeça dele. E Olga acredita nisso e mais, ela continua a acreditar nisto, mesmo perante esta grande tragédia. A Joana é psicóloga. Como é que se trava uma espiral de ódio na base de um caso tão agudo como este? Ou este ou outro, não quero olhar só para este caso, mas num episódio e sobretudo numa comunidade que se sente ameaçada, ofendida e fragilizada face a uma situação destas. Bom, primeiro, eu não sei se necessariamente esse ódio aconteceu, talvez, e chamar-lhe ódio também é muito forte, se calhar. Eu acho que o que acontece é os sentimentos negativos combatem-se com a certeza de que esta situação teve o impacto que devia e que lhe foi dada a importância que devia. Portanto, eu diria que a própria condenação é em si um fator que combate qualquer sentimento negativo que possa vir desta comunidade. Portanto, como qualquer crime, o impacto que as pessoas próximas sentem é muito grande. Existe, obviamente, e é natural, um sentimento de revolta, às vezes, e como dizia a Catarina, uma necessidade, uma raiva, ou às vezes até sentimento de vingança.
Isso pode-se estender quando se trata de crimes de ódio à comunidade, mas este tipo de sentimentos, a importância do apoio à vítima, por exemplo, a importância das pessoas se sentirem acolhidas e respeitadas pelo sistema de justiça e de verem os seus direitos respeitados, tem precisamente a ver com isto. Estes sentimentos negativos acabam por ser mais facilmente ultrapassados quando a pessoa se sente apoiada, quando se sente ouvida, quando se sente valorizada e quando sente que aquele crime não foi ignorado. E, portanto, eu diria que nada melhor do que uma condenação como esta para efetivamente transmitir uma perspectiva mais positiva a uma comunidade que possa sentir-se afetada muito negativamente por isto que aconteceu. Eu gostava de perguntar também, não tem propriamente, se calhar é lateral, mas é importante aqui fazer uma pequena nota, até da rede onde a Joana trabalha, a vítima é migrante e de discriminação. Às vezes nós estamos a falar, podemos alargar esta nossa reflexão aos migrantes que chegam há poucos dias e são alvos. Aliás, nas notícias nós temos muito isso presente. São realidades diferentes, têm pontos comuns. Joana? Têm pontos comuns, qualquer forma de discriminação tem pontos comuns com outras formas de discriminação, e depois cada uma tem as suas particularidades. As pessoas migrantes são, infelizmente temos exemplos recentes disso, frequentemente alvo de atos discriminatórios, violentos ou não. Quando digo não é porque muitas vezes são excluídas de uma participação pública igual à dos outros cidadãos pela circunstância em que se encontram. Mas existem depois outras questões comuns e, portanto, quando falamos do apoio que é importante, quando falamos das alterações legislativas que é importante existir, quando falamos da recolha de dados e de podermos ter uma percepção um bocadinho mais realista daquilo que acontece em Portugal, também falamos destas pessoas. Estas pessoas que são... Não sabemos. Mais uma vez? Não sabemos, porque uma vez que nós não temos dados sobre o que acontecia nos últimos anos, nós não sabemos se aquilo que acontece agora é mais expressivo ou não. Então temos que ir buscar os dados ao lado, neste caso dos migrantes, ou aos crimes de tráfico de seres humanos, a redes, a associações criminosas, ou seja, crimes laterais, digamos assim, à mera discriminação. Não sei se é a melhor forma, ou seja, podemos também não ignorar esses crimes e perceber que nesse contexto existem muitas formas de discriminação que estão na base. A questão é, estas pessoas são discriminadas no seu dia-a-dia, de forma independente daquilo que tem a ver com os crimes de tráfico de pessoas ou com outras coisas da criminalidade organizada. E, portanto, quando vão ao supermercado, quando vão a um serviço de finanças, quando estão à espera do autocarro, quando vão a um serviço público, quando vão a um café, e, portanto, essa é a experiência que nós queremos perceber. E sem a possibilidade de recolher dados, e quando falavam ainda há bocadinho relativamente aos dados étnico-raciais, esta é uma questão paralela e que não implica propriamente que esses dados sejam recolhidos, portanto é uma questão um bocadinho independente, porque quando eu denuncio um crime, se eu puder referir o motivo discriminatório que eu percebi que estava por trás daquele crime, isso é independente da recolha de dados étnico-raciais, embora naquele momento eu possa dizer eu fui vítima de um ato discriminatório que teve por base a minha cor de pele, ou a minha nacionalidade, ou o facto de eu ser um imigrante. E, portanto, é aí que nós temos que ir tentar recolher os dados, e esses são aqueles que nos vão dar uma perspectiva mais real do país em que vivemos e da experiência das pessoas que são discriminadas, e aí sim poderemos perceber, se calhar ao fim de alguns anos de recolher dados, se as coisas estão a melhorar ou não estão a melhorar. Para fechar, Catarina, o que é que vai ficar nos próximos tempos de Bruno Candé como legado, a Associação Bruno Candé, eventualmente? O que é que está previsto? O que é que está planeado? Perante esta missão da Olga, não é? De que já falamos, de querer combater isto não através do ódio, não é? Não é ela diz isto, não é? É combater ideias, não pessoas, não é? É ideias, não pessoas, nem cor de pele, nem nada, não é? Dividir bem as coisas. Perante isto, a Olga quer, até com aquilo que vier do livro, não é? Que se funde de facto uma associação Bruno Candé,
Ainda há um projeto que está a nascer, não é? Na cabeça da Olga, na família, dos amigos, não é? Na Zona J, para que isto aconteça, para que de facto também possa haver mais informação, mesmo perante as vítimas, não é? Como a Joana disse, há pouca informação, muitas não conhecem os seus direitos e isto importa muitas vezes para travar fins como este. Ajudemos então, fechando, Joana, quem sofrer uma situação destas, o que é que pode fazer, o que é que deve fazer? Pode procurar apoio junto da APAV. Nós damos informação sobre os direitos que as pessoas têm e, como disse, acompanhamos ao longo do processo. Os nossos serviços estão disponíveis em várias zonas do país e temos uma linha de apoio à vítima, que é o 116006, que está em funcionamento todos os dias úteis e que permite, de facto, que as pessoas possam ter esse primeiro acesso no que tem a ver com o apoio. Para além disso, é importante denunciar e procurar os mecanismos que existem para denunciar estas situações, para que efetivamente elas possam ter uma expressão nos números e nas estatísticas e as coisas possam vir a mudar. A APAV encaminha juridicamente o processo? Sim. Ou seja, nós, desde o início em que a pessoa nos contacta, para além da informação sobre os direitos, nós ajudamos a pessoa na apresentação da queixa, eventualmente até a formalizar a queixa por escrito, quando por alguma razão a pessoa tem receio do contacto com as autoridades, e depois acompanhamos ao longo do processo até eventualmente um ponto em que haja um julgamento se isso acontecer. Muito obrigado pela vossa presença nesta conversa, Joana Menezes e Catarina Reis. Falámos do livro O Homem que Via no Escuro, a Lisboa, de Bruno Candé, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sua coleção de retratos. Falámos também sobre a discriminação racial, o seu contexto jurídico, sociológico, cultural, em termos da sociedade portuguesa, neste programa, que é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral desta conversa está em podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. O programa esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outro tema para a conversa.